A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Hoje eu quero vos falar sobre o tema A Justiça de Deus, baseado no texto escrito em Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebeliando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei delas homem e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas suas almas, diz o Senhor Jeová. O versículo 20 diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó tivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem suas filhas, eles livraria, mas somente eles livraria a suas próprias almas, mas por causa da sua justiça. A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Deus é justo para conosco através de Cristo Jesus, que é a perfeição de Deus. Deus julgará a terra com justiça nos últimos dias, porque Deus é amor, mas é justiça. Será que Israel negou a fé em Deus e por causa disso foram rejeitados? Ou foi Israel que rejeitou primeiro a Deus? Nós vemos durante a história de Israel, Deus escolheu aquele povo como nação soberana. Mesmo assim, o povo sempre se rebeliou contra Deus. E no passado tempo, quando veio a plenitude divina, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou, a salvação foi anunciada primeiro para eles. Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E graças à rejeição de Israel, a nós, gentios, fomos adotados a Deus. Como filhos adotados fomos e enjeitados fomos na videira verdadeira. Porque Israel, na verdade, é o povo eleito de Deus. Mas a sua rejeição veio a nós a plenitude do século e a salvação. Imagine com a reconciliação de Israel. Porque também baseado no texto que está aqui, em Romanos capítulo 11, que diz assim, a palavra do Senhor, versículo 25. Porque não quer, irmão, que ignore este segredo, para que não presumas de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como escrito está: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó a impiedade deles. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, foste desobediente a Deus, mas agora alcançasse misericórdia pela desobediência deles que fala em Israel. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia, a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Essa é a justiça de Deus. Deus, com a rejeição de Israel, deu a nós a oportunidade de sermos filhos através de Cristo. Através da fé em Cristo, temos uma consequência por crer em Jesus. E a consequência é essa: é ser adotado como filho e alcançar uma tão grande e soberana salvação. Deus é perfeito em justiça, em obra.
E o seu plano de salvação é para com todos. Com a rejeição de Israel, foi dada a nós a oportunidade. Mas Deus se reconciliará com Israel. E se reconciliando com Israel, no plano da sua plenitude futura, Israel será salva. Porque Deus não vai querer que nenhum do seu povo se perca. A luta de Deus contra o adversário das nossas almas é pelas almas. E jamais Deus deixará as suas almas perecer. Deus com certeza triunfará com justiça e com fidelidade para com seu povo. Deus jamais abandonará o seu povo. E de Sião virá a salvação. No termo que eu li, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 12, fala sobre a justiça de Deus para com 3 homens: Noé, Jó e Daniel. 3 personagens que se destacaram por sua justiça. Quando Daniel ele prosperou no Império Pagão, Daniel se destacou não por ser inteligente, não por ter sido ministro de 3 impérios, mas porque nele havia a justiça de Deus. Havia nele um espírito reto, de temor a Deus e sinceridade para com Deus. Daniel era um homem justo e por sua justiça foi salvo. Por sua justiça, Deus julgasse a terra com justiça, com certeza Daniel seria salvo, por causa do seu caráter, por causa da sua justiça. Deus, quando fala de Noé, não fala porque ele foi um homem talentoso, que construiu uma arca perfeita. Não foi o talento de Noé, mas a sua justiça. Deus, quando fala de Jó, cita Jó nas escrituras, ele diz: um homem reto, temente, que se desvia do mal. Caráter. O caráter está incluído na parte da justiça. Deus ama o justo, aquele que anda com justiça nos seus caminhos. A justiça de Deus, a soberania de Deus, o amor incondicional de Deus depende da minha e da tua justiça. Se andemos reto no caminho do Senhor, na obediência, no amor fraternal, na caridade, na mansidão, unido um para com os outros, através da fé e de uma mente direcionada a Cristo, com a mente de Cristo, seguindo os seus caminhos, os seus mandamentos, os seus ensinos, nós herdaremos a salvação. Deus jamais nos rejeitará, porque Ele é justo e a sua palavra é fiel e verdadeira. O próprio apóstolo Paulo, ao instruir a igreja de Roma, a igreja dos romanos, ele disse que de maneira nenhuma Deus ia rejeitar Israel. Paulo sabia que através da justiça, da obediência e do amor para com os outros, para com o seu próximo, ele alcançaria a salvação por meio da fé, mediante a fé em Cristo. Não pela justiça da lei, nem a obediência da lei, porque a lei ela foi apenas um exemplo para que nos mostrasse a Cristo. Mas vindo Cristo na sua plenitude futura, trazendo a salvação, mas nem todos aceitaram essa salvação, inclusive Israel, que até hoje espera o seu Messias, espera o Salvador, não aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é diferente de muitas religiões hoje em dia, que não tem Jesus como centro, que não aceitaram Jesus ainda, que acha que a crença, através da tradição de religiões, de sistema religioso, o salvará. Isso é uma rejeição para com Deus, porque só o Senhor Jesus é a salvação. Paulo fala uma coisa linda aqui, no capítulo 11 de Romanos, quando ele está instruindo a igreja de Roma acerca da misericórdia de Deus e da sua soberania e da sua justiça. Paulo diz que Deus julgará nos últimos dias com justiça, e Israel seria salvo pela misericórdia de Deus, porque tudo está debaixo da misericórdia. Israel rejeitou, mas quando vê Cristo vir com poder e grande glória e os salvar da terrível perseguição da tribulação, quando Jesus salvar Israel,
Israel vai reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Messias e vão se converter a Cristo e serão salvos pela misericórdia de Deus e pela justiça de Deus. Paulo, contemplando isso, ele se maravilhou e, cheio do Espírito Santo, ele disse uma coisa linda. Para mim, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, quando Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inesgotáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, de eternidade a eternidade. Amém. A justiça de Deus é soberana sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, te acompanhe desde agora para todo sempre. Inscreve-se no canal, dá um like, compartilha com teus familiares, com teus amigos e também nos apoie dando seu comentário e nos ajudando a divulgar esta obra de Deus. Amém.